Então, pessoal, boa noite. Vim compartilhar com vocês um pouco da minha história, as transformações que o Senhor fez na minha vida. Eu tô aqui para compartilhar cada momento com vocês. Então, tudo começou em 2018. Eu engravidei, era um menino. Eu me sentia como se tivesse com um rei na barriga. Nada eu temia. Tudo, eu podia fazer o que fosse. E sentia que estava plena de tudo. Quando chegou nos meus 9 meses, eu descobri que meu bebê estava com 5 quilos, que ele estava muito gordinho. E era meu primeiro filho. Cheguei na maternidade e eles tentaram o parto normal. Me internei no dia 16 de setembro e eles induziram. E mesmo com indução eu não conseguia sentir dor. Era uma coisa tão surreal. Eu via as mulheres chegando lá, tomando um pouquinho de soro, já arrancando e sentindo muita dor. E eu não sentia dor de jeito nenhum. Fui pro segundo soro, segundo dia, não sentia dor de jeito nenhum. Resumindo, eles falaram, você vai ter que sentir dor de qualquer forma. Eu não dilatava, e aí eles tocaram minha bolsa. Foi quando eu comecei a sentir dor. Senti dor, muita dor. E meu bebê era grande, eles forçaram um parto normal a todo instante. Quando foi nascer meu bebê, já era as 2h40 da manhã. Eu tive meu parto com minha madrasta, numa situação totalmente desprezível. Meu bebê nasceu com asfixia, nasceu asfixiado e foi pra UTI. Ponto. Até então eu ficava naquele momento, porque eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. E tudo que eu pedi a Deus, eu sempre consegui. Eu não era cristã, mas eu temia a Deus, sabe? Tudo que eu pedi a Deus, tudo, eu sempre consegui. Aí eu orava, falava assim, não, Deus, isso não tá acontecendo comigo, não é possível. Sempre, tudo que eu quis, eu sempre consegui. Por que isso tá acontecendo comigo? Não. Eu não fiz nada pra merecer isso. Ver meu filho na UTI e tal. Eu orava, chorava e não acreditava, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não, eu sempre tive tudo que eu queria, não é possível que agora vai ser diferente. Não é possível que isso está acontecendo comigo. E lá estava eu, orando, Salmo 91, e pedindo a Deus que salvasse meu filho. Resumindo, ele foi para um hospital, porque tinha um UTI melhor, né? E eu fiquei nesse hospital, porque meu parto foi perdi muito sangue, fiquei com hemorragia. Resumindo, no dia seguinte fui pra eu encontrar ele no outro hospital. Fiquei com ele lá desacordado, totalmente desacordado, na UTI. A médica falava, conversa com ele, mãe, pra ver se estimula. E eu conversava, eu dava massagem no pezinho dele. Foi uma coisa assim, que só quem é mãe de anjo sabe. Eu massageava o pé do meu filho e pensava assim, eu não acredito que eu tô passando por isso. Aí tinha uma salinha onde ficavam as mães dos bebês que estavam na UTI. E elas tudo esperançosa de o filho sair daquela situação. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre tive tudo que eu queria. O que é que eu tô fazendo aqui? Elas lavando roupa no banheiro, estendendo no banheiro da UTI e se encaixando ali para não sair de perto do bebê delas. E eu pensando assim, meu Deus, eu vou ter que viver assim. Por que isso tá acontecendo comigo? Eu não tava acreditando naquilo. E meu filho lá dava convulsão. Aí pediu pra gente sair da sala correndo, porque eles tinham que fazer os procedimentos e não era bom as mães ver. E eu ficava desesperada. Aí tinha parada cardíaca, eles tentavam animar. E era aquilo. E eu tava sofrendo muito. Vendo meu filho passar por aquilo que eu achava que não ia ser tudo perfeito. Eu tendo que me encaixar numa situação que eu nunca achei que eu fosse passar.
Até que a psicóloga me convenceu de ir pra casa, descansar um pouco, porque como eu tava tendo muita hemorragia do meu parto, foi normal, eu levei muitos pontos. Então eu precisava de um pouco de descanso, de estar ali. Aí meu marido me convenceu também quando eu fui pra casa, mas eu senti que não era pra mim ir. Eu sentia, não, Fernanda, eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ele. E me convenceram, eu fui pra casa. Quando foi 1 hora da manhã, meu celular tocou, eu senti que não era pra me atender. Eu entrei em desespero, um número diferente. Aí ligaram pro celular do meu marido, eu falei, é sobre meu filho. Aí ele atendeu, a gente foi pro hospital correndo, eles não falaram o que é. Quando eu cheguei lá, aí uma psicóloga conversou com a gente. Quando ela falou, mãe, ele teve outra parada e não resistiu. Meu Deus, eu senti como se minha alma tivesse saído do meu corpo naquele momento. A gente foi até o leito dele, ele já tava enroladinho. Eu consegui tocar nele. Meu marido carrega. Eu falei, não consigo. Eu entrei em crise, desespero. Fui pra casa, teve o enterro dele, eu não consegui ir. Meu marido foi cuidar de tudo. Eu fiquei muito nervosa, com crises de ansiedade fortíssima, porque perder um filho é doloroso demais. Quando eu senti no meu coração, sabe, de procurar Jesus, de ir pra igreja, pra ver se ele acalmava meu coração, porque é só Deus pra fazer isso. Não tem ninguém que faça isso. Fui pra igreja, comecei a ir. Visitei, mas comecei a ir frequente mesmo. Não faltava um culto. Indo, passou-se 6 meses eu indo, e aquela angústia que não passava. Resolvi aceitar. Quando eu aceitei Jesus, eu senti um alívio tão grande no meu coração, gente. Coisas que eu não sentia há muito tempo, eu não dormia. Eu sentia meu coração formigar, a mão formigar o tempo todo, meu coração só andava acelerado. Era ansiedade, né? Pra passar aquele sofrimento que nunca passava. Aí eu senti um alívio tão grande, que eu senti assim, meu Deus. Só o Senhor mesmo pra me dar essa paz no meu coração, me confortar de verdade, porque uma perda precisa ser confortada e eu não conseguia me confortar, só consegui nesse momento. O que aconteceu? Consegui um trabalho que eu nunca pude imaginar, com criança. Tive que lidar com crianças que tinham o nome do meu filho. Eu ficava assim, de primeira, assim, muito apavorada, mas depois eu me apaixonava. E passei 1 ano cuidando de criança na creche onde eu trabalho. E fui pegando mais amor, todo amor que eu tinha no meu coração. Eu comecei a passar para as crianças que eu trabalhava. Com o tempo, foi passando. O que é que aconteceu? Jesus me abençoou. Eu engravidei de uma menina dessa vez. Uma menina que eu fiquei ainda assim, quando eu engravidei, eu falei, não, vou ter um menino agora, de novo e tal. E não foi. Foi uma menina. Foi tudo tão diferente, tão maravilhoso. Descobri que era uma menina, meu marido ficou também assim, porque ele pensou, é uma menina. Quando eu descobri minha gravidez, a primeira pessoa que eu contei foi o pastor da minha igreja, porque eu tinha medo, né, traumas do que tudo que eu passei. Então eu falei pro pastor, eu quero entregar minha gravidez ao Senhor, pra dessa vez ser diferente, eu não passar por tudo aquilo que eu passei, porque eu falo com Deus, que se for pra mim passar tudo aquilo que eu passei com Pietro, eu prefiro nem viver mais, porque é um sofrimento fora do normal. O pastor orou minha barriga, eu nem tinha contado para meu marido ainda, nem a ninguém.
Aí o pastor orou minha barriga, a gente conversou, ele me acalmou mais, porque eu fiquei com medo, desesperada de início, porque será que eu vou passar por tudo aquilo de novo? A gente fica, quando a gente passa por certas coisas, a gente fica, sem querer mesmo, a gente fica com receio de tudo. O pastor pregou sobre esse assunto. Tinha muito medo também de que as pessoas falavam, foi inveja, foi não sei o que. Sempre diziam alguma coisa, né, que foi o que tinha acontecido da outra vez. Então eu tinha muito medo. Mas Deus foi tão tremendo comigo, de cada detalhe. Na minha outra gravidez eu não trabalhava, eu engravidei. Só meu marido que trabalhava. Dessa vez eu tava trabalhando. Chegou a pandemia, que para muitos foi horrível, foi terrível, de fato. Eu tava no início da minha gravidez, começou a pandemia e eu tive que me resguardar porque eu estava grávida. Meu trabalho, eles foram tão perfeitos, com tanto cuidado comigo, tanto cuidado, que eu vou ser eternamente grata a todos do meu trabalho, todos. Tiveram um cuidado comigo tão grande. Aí eu me afastei do trabalho por estar grávida. Fiquei trabalhando em casa, depois entrei de férias e aí o tempo passou assim. Quando chegou perto do meu parto, aí eu entrei em desespero novamente. Medo do parto. Pois eu tinha sofrido muito no parto anterior, muito mesmo. Eu não quis nem entrar totalmente em detalhes o que eu passei. Mas eu sofri muito. Violência obstétrica, né? Várias coisas horríveis que eu passei naquela maternidade. Mas enfim, entrei em crise. Falei, meu Deus, e agora? Tá no mês de UTI. Minha barriga começou a crescer fora do normal. Parecia que eu tava grávida de gêmeos. Eu nem saía pra ir no mercado, porque agora eu saí na rua, as pessoas perguntavam, é gêmeos? Já tá tendo, né? Já vai ter, né? Aí eu ficava, meu Deus, por que minha barriga tá grande desse jeito? E eu ficava sem entender aquilo. E começou a dar as semanas e eu não sentia nada novamente. Aí entrei mais em desespero ainda, fui entrando mais em desespero, ainda mais orando. Conversei com o pastor no Zap. Ele falou, não, a gente vai orar e vai entrar em oração no grupo da igreja pra ver isso. E eu com muito medo, e o medo só aumentando, minha barriga só crescendo, eu remando, eu não tava aguentando mais o peso da barriga, as datas chegando e nada de sentir nada. E as pessoas me viam lá, arrumadinha, bonitinha, e não sabiam como eu tava por dentro. Eu tava desesperada, a flor da pele. Quando eu fui pra médica fazer uma ultrassom, falei, não, quando eu tiver na última data, assim, de ter, eu vou fazer uma ultrassom. É perto do dia mesmo de ter, eu vou fazer uma ultrassom. Um pouco antes, quando eu já tava desesperada, porque já tava chegando as datas e eu não sentia nada, meu pai começou a trabalhar com um médico. Tinha um amigo que era médico, aí mandou eu me consultar com ele. Eu fui, gente, ele foi maravilhoso. Ele me tratou super bem, falou, calma, eu vou cuidar de você, vai dar tudo certo dessa vez. Mas eu não conseguia acreditar. Porque o trauma do parto voltou assim, desesperado. Eu, aparentemente, quem me via achava que tava tudo ótimo, tá tudo bom, tá tudo perfeito. Mas por dentro, só eu sei como eu estava. Ele pediu pra me fazer uma ultrassom, já perto da data de ter e levar pra ele. Quando eu fiz essa ultrassom, eu descubro que eu não, porque na minha outra gravidez eu tinha passado da data. Por isso meu bebê tava gigante, meu bebê tava com 5 quilos e foi aquilo tudo que eu passei e eu não sentia dor. Mas nessa gravidez não tinha passado totalmente da data, tava quase passando, né? Tava começando a chegar na data e eu não tinha tido ainda. Quando eu faço minha ultrassom, meu bebê já tava quase do peso do meu outro filho. E nem tinha passado a data ainda. Estava grande demais. Vocês não têm noção como eu fiquei. Eu entrei em desespero.
Comecei a chorar, falar com meu marido. Como é que pode? Meu outro filho já tinha passado da data pra chegar nesse peso. Como é que essa criança já tá nesse peso? Nem chegou na data ainda. Entrei em desespero, chorava. A médica falou, procure uma maternidade urgente. E, gente, na outra gravidez eu até entendo, porque eu comia pizza, comia tanta coisa assim de tudo, comia mesmo. Aí ficou tipo como se a criança cresceu demais porque eu comi demais. E não foi nada disso. Porque nessa gravidez eu fiz totalmente tudo diferente. Comi menos, eu passava até da hora de comer, com medo de a criança crescer demais. Tinha vez que eu sentia vontade de desmaiar de fome e eu não comia, com medo de a criança crescer demais. Então não foi a comida. Não sei se vocês conhecem bebês macrossômicos. Minha genética. Acontece que os bebês crescem demais, então tem que ter logo um parto cesáreo para que o bebê saia de mim e fique com a própria genética deles e fique normal. Consegui. Procurei a maternidade, desesperada. E quando eu chego na maternidade, já chorando, né? Aí a médica falou assim, mas não chegou na data não, dá pra você esperar. E eu lembrei logo da minha outra gestação que falaram a mesma coisa e deu o que não era pra dar. Esse negócio de esperar comigo não funcionou. Aí eu entrei em desespero, eu falei pra ela, não posso esperar, meu bebê já tá grande, não sei o que, eu já perdi um filho assim e tal. Ela falou, não, dá pra esperar sim, nem que seja até amanhã se você não sentir nada. Eu falei, eu não sinto nada. Quando uma médica abençoada, um médico super abençoado, que eu agradeço a ele e assim, primeiramente a Deus. Deus enviou esse médico na minha vida. Aí ele falou assim, sabe, Dilma, você vai ter agora. Eu fiz, meu Deus, obrigada, Senhor. Do nada. Você vai ter agora. E pronto, já me pegou assim, deu nas coisas do meu marido e me botou na sala e fez meu parto. Tipo assim, eu não esperava ser naquela, tipo, eu esperava uma preparação. E foi cesárea. Foi tudo tão tranquilo, gente, dessa vez. Fizeram eu respirando, né? Porque era uma pandemia, eu não podia estar com ninguém. Então, eles fizeram meu parto cesárea. Quando eu vi o choro da minha filha, meu coração se encheu de alegria, se encheu de amor. E eu vi que o Senhor era por mim naquele momento mais que tudo. E aquela coisa que eu sentia, aquela angústia, sumiu, foi sumindo assim, sabe? E eu sou eternamente grata ao que Deus fez por mim, a minha história. Talvez se não acontecesse o que aconteceu da primeira vez, talvez eu não estaria buscando a Deus. Com tanta coisa que eu vejo acontecendo no mundo e as pessoas ainda estão meio que perdidas. Mas hoje eu sei que se não fosse Deus e o Senhor na minha vida, ia ser tudo diferente. Ia ser de sofrimento, como eu tava vivendo, né? De sofrimento, eu podia estar nos melhores lugares, os melhores passeios. Eu não sentia como se estivesse naquele lugar. Aquilo pra mim não era nada. Era uma tristeza inconsolável. Eu conseguia disfarçar bem para as pessoas. Ah, tô bem, tal, tudo ótimo. Mas por dentro eu estava totalmente destruída. Eu não consigo esquecer o que eu passei. Sinto muita falta do meu filho, pois eu tive contato com ele, né? Às vezes me dá uma dorzinha assim no coração. Eu oro. Sinto muita falta dele, porque ele parecia muito comigo. Já minha filha parece um pouco mais com o pai. Então, eu sinto muita falta do meu filho. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer daquele rostinho, daquele pezinho que eu massageava. De tudo que eu passei. Nunca vou esquecer do meu filho. Mas minha filha, o Senhor me deu pra me consolar, sabe? Me trazer um pouco de paz. E hoje ela me faz tão feliz, gente.
eu agradeço a Deus o tempo inteiro. Porque só Jesus vai mudar a nossa história. Porque o que eu passei novamente de a criança crescer de novo, de eu não sentir dor de novo de parto, poderia ter acontecido tudo errado novamente. Mas dessa vez foi diferente, né? Porque eu tinha buscado. O mais poderoso estava do meu lado. Então é isso. Eu sou mãe de anjo. E agora a mãe de uma bebê arco-íris lindíssima, gente. Que encanta todo mundo. Todo mundo que conhece ela fica encantado. E essa é a minha história. Então, como eu tava falando, sou o Senhor para confortar o coração de todos nós. E eu sou eternamente grata ao que Ele fez por mim. Um beijo. Essa é a minha história. Foi bom compartilhar um pouco com vocês, tá bom? Quem tinha dúvida, né, do que eu passei, não sabia direito, mais ou menos, mas tinha uma certa curiosidade. Essa é a minha história. Fica com Deus e busca Ele, gente, porque é o melhor caminho. Beijo.